Imagina a cena. Estar ao volante de um carro de Fórmula 1. Nossa, Deus me livre. Mas tá, vamos lá. Pois é, acelerando a uns 300 quilômetros por hora numa reta. O instinto natural de qualquer motorista comum, sob toda essa pressão, é focar a visão na estrada ali, imediatamente à frente, quase colada no capô do carro, né? Tudo isso para não bater. Com certeza. É a reação de sobrevivência mais básica. Exato. Mas se um piloto profissional fizer isso, o desastre é quase certo. Os melhores pilotos do mundo treinam o cérebro ativamente para fazer exatamente o oposto. Eles olham por cima do para-brisa, focando lá na frente, tipo, antecipando a próxima curva no horizonte. Faz todo sentido. É a única forma de reagir a tempo numa velocidade dessas. É. E na nossa imersão de hoje, a gente vai analisar por que tantas empresas bilionárias insistem em olhar para o capô, enquanto o mundo muda completamente ao redor delas. A gente vai explorar como as organizações podem não apenas sobreviver, mas prosperar na atual era de turbulência digital. Um tema super necessário, aliás. Muito. A nossa base hoje é a tese do livro See Sooner, Act Faster, ou Ver Mais Cedo, Agir Mais Rápido. O grande objetivo aqui, para quem nos escuta, não é encontrar uma fórmula mágica de adivinhação, sabe? A missão é entender os mecanismos exatos que separam as empresas que surfam nas ondas da mudança daquelas que simplesmente afundam diante de sinais óbvios. É separar o sucesso do fracasso sistêmico. Ok, vamos desvendar isso. Como é que uma organização inteira, cheia de pessoas super inteligentes, desenvolve essa capacidade de olhar para o horizonte de forma coletiva? O que é fascinante aqui é que a gente precisa abandonar imediatamente aquela ideia do CEO clarividente. Sabe aquele mito do gênio solitário que previa o mercado? Sim, o super-herói corporativo. Isso, super-herói. O material que a gente está analisando traz uma citação inicial do Peter Drucker que corta essa ilusão pela raiz. Ele diz que a turbulência é, por definição, errática e não linear. Ou seja, não dá para prever o futuro com uma bola de cristal. Exatamente. Não dá para adivinhar. Mas as causas subjacentes dessa turbulência podem ser analisadas e gerenciadas. A grande sacada é que a vigilância corporativa ela é uma capacidade organizacional. Como assim? Um processo da empresa toda. Isso é um sistema metódico, coletivo, de interpretar a realidade antes que uma anomalia pequena vire uma crise irreversível. Não é um dom místico de uma pessoa só. Que ilustra isso perfeitamente. Nossa, a RadioShack é o exemplo clássico. Porque não foi falta de esforço deles, sabe? Foi focar na coisa errada. Lá nos anos 2000, eles viram a ascensão dos smartphones, eles olharam para aquilo e pensaram, bom, vamos vender planos de celular. Parecia um movimento óbvio para gerar caixa rápido na época. Parecia super lógico no curto prazo, mas estrategicamente foi um tiro no pé gigantesco. Com certeza, porque ao focar em vender planos de operadoras, a RadioShack se colocou numa arena de concorrência direta com gigantes. A AT&T, a própria Apple, que logo depois abririam as próprias lojas com uma experiência infinitamente superior. E eles não tinham como competir com o design e a experiência de uma loja da Apple, né? Nenhuma chance. Mas o verdadeiro mecanismo do colapso foi o que eles destruíram no processo. As lojas da RadioShack eram tipo o paraíso dos entusiastas de eletrônicos. Ah, o pessoal do Faça Você Mesmo? Isso, a galera que ia lá comprar cabo, transistor, peça de rádio, para dar espaço para os displays de smartphones, eles praticamente expulsaram esse público fiel. O que chega a ser irônico. Porque, pensa bem, logo em seguida veio a explosão daquele movimento maker. O pessoal construindo drone em casa, impressora 3D, automação residencial. Exato. O mercado que eles tinham dominado antes. Pois é, aquele público original que eles alienaram seria a base de consumidores perfeita para essa nova era. A RadioShack olhou para o capô do carro, focou na venda de celulares do trimestre e perdeu a curva no horizonte. E tem outro caso parecido, mas focado no produto em si, que é a batalha da Mattel contra as bonecas Bratz. Nossa, a Mattel apanhou muito nessa época. Muito. A Barbie chegou a perder de 30% a 40% do lucro operacional no espaço de tempo curtíssimo. O caso da Mattel é um exemplo perfeito do que o livro chama de pensamento de dentro para fora.
A Mattel via a competência central dela como a fabricação de bonecas de plástico com o menor custo possível. Eles queriam proteger a margem de lucro a qualquer custo. Exatamente. Eles estavam obcecados em proteger a marca tradicional e cortar custos. Enquanto isso, a empresa por trás das Bratz adotou uma visão de fora para dentro. Eles não estavam olhando para o plástico, eles estavam olhando para a cultura, sabe? Eles entenderam o público. Sim, eles perceberam que as meninas mais velhas queriam refletir o estilo de vida, a moda urbana, a atitude da época. A Mattel demorou demais para entender que o produto não era só um brinquedo. Era um reflexo de comportamento, né? E a cegueira deles não parou por aí. Porque quando a revolução digital começou a entrar nos brinquedos, a Mattel continuou reagindo super tarde. O problema virou crônico. Teve aquele caso do urso de pelúcia, o Parker. Foi lançado por uma startup e usava realidade aumentada. A criança apontava o tablet para o urso físico e na tela ele ganhava vida, precisava de remédio, brincava. Uma integração perfeita entre o físico e o digital. Totalmente. E qual foi a resposta da Mattel a todas essas mudanças? Eles lançaram uma imitação genérica das Bratz chamadas Flavas, que foi um fracasso monumental. Um desastre. Porque eles tentaram empurrar para o mercado o que eles já sabiam fazer, em vez de absorver o que o mercado estava pedindo de verdade. Mas, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo aqui por um momento. Quando a gente vê a Radcheck tomar decisões ruins ou a Mattel ignorar tendências, o mercado imediatamente aponta o dedo para a liderança. É o instinto natural procurar um culpado. Pois é, não é simplesmente uma questão de ter um CEO ruim ou míope no comando. É muito fácil culpar uma pessoa só. A vulnerabilidade não seria só o reflexo de um líder incompetente no topo da pirâmide? Olha, é muito tentador reduzir o problema a esse líder vilão, mas a análise refuta totalmente essa ideia. A vulnerabilidade é, na verdade, uma falha sistêmica no design da própria organização. Como assim, no design? Pensa no escândalo da Cambridge Analytica no Facebook, lá em 2018. A empresa não tinha falta de talentos ou de líderes que eram considerados brilhantes na época. Eles tinham as mentes mais afiadas do Vale do Silício. Exato. Mas, quando os alertas sobre o uso indevido de dados começaram a surgir, a resposta do Mark Zuckerberg e da Sheryl Sandberg foi negar, desviar a atenção e adiar qualquer ação. Aquela estratégia clássica de abafar o caso. Sim. Só que isso não foi apenas um erro de relações públicas. A organização inteira estava estruturada, incentivada e recompensada para focar em métricas muito específicas. Tipo engajamento, crescimento de usuários. Isso, e receita publicitária a curto prazo. Qualquer informação externa que ameaçasse essas métricas era tratada como ruído e silenciada pelo próprio sistema corporativo. A cultura de focar em operações de curto prazo abafa os sinais de alerta sistêmicos. Entendi. Então, se a vulnerabilidade é essa falha do sistema em processar a realidade, o que compõe a anatomia de uma empresa vigilante? Tipo, como é um motor desse carro que consegue olhar para o horizonte? Pelo que eu li, a pesquisa mapeia 4 traços fundamentais que operam juntos, né? Correto, são 4 pilares. Primeiro, a gente tem a postura da liderança. E não é sobre o líder ser infalível, mas sobre ter uma curiosidade genuína, uma abertura para pontos de vista que contrariam o consenso. Aceitar quem discorda da maioria. Exato. O segundo é uma abordagem à antecipação, ou o que eles chamam de foresight. Isso significa ter processos disciplinados para buscar anomalias e experimentar continuamente, e não só fazer aquelas reuniões anuais de planejamento chata. Que geralmente não servem para muita coisa além de cumprir tabela. É bem por aí. O terceiro é a formulação estratégica, que precisa ser construída de fora para dentro, aceitando que a incerteza faz parte do jogo. E o quarto, e talvez mais difícil, é a coordenação e responsabilização. Que seria a parte de botar em prática? Sim, a informação precisa fluir pela empresa toda, sem ficar presa naqueles feudos ou silos departamentais. E as pessoas precisam ser recompensadas por agir com base nessa informação. Sabe uma empresa que eu acho que é uma verdadeira aula sobre essa anatomia? A Adobe. A transformação deles sob o comando do Shantanu Narayan foi absurda. O caso da Adobe é brilhante. Um clássico da reinvenção. Há alguns anos, a Adobe ganhava rios de dinheiro vendendo softwares tipo Photoshop.
naquelas caixas físicas com licenças perpétuas. Era a vaca leiteira deles. Todo mundo que trabalhava com design tinha que comprar a caixa. Todo mundo. Mas o Marayen percebeu um sinal fraco. O crescimento real de novos usuários estava estagnado. A receita só subia porque eles ficavam aumentando o preço das atualizações ano após ano. Uma ilusão de crescimento, no fim das contas. Exato. E ele previu que, com a ascensão dos smartphones e da conectividade, esse modelo ia colapsar. Então, o que eles fizeram? Eles destruíram o próprio modelo de negócios antes que alguém fizesse isso por eles. Muita coragem para fazer isso com o produto principal. Muita. Eles mudaram tudo porque a gente conhece hoje como Creative Cloud, que é um serviço de assinatura na nuvem. E a genialidade estratégica não parou só na nuvem. A Adobe fez um movimento super agressivo e adquiriu a Omniture, que era uma plataforma gigante de análise de dados da web. Que, para quem olhava de fora, não fazia sentido nenhum na época, né? Pois é, parecia muito estranho. Uma empresa de software criativo comprando uma empresa de análise de dados. Mas, ao fazer isso, a Adobe comprou a capacidade de entender exatamente como, quando e onde os clientes estavam usando os produtos deles, em tempo real. Eles saíram do escuro. Literalmente. Eles mudaram de uma estratégia de adivinhar o que o cliente queria a cada ciclo de 3 anos para uma estratégia baseada em feedback contínuo. E o mercado financeiro odiou isso no começo. Como eles pararam de vender as licenças caras e passaram a cobrar mensalidades bem menores, a receita despencou a curto prazo. As ações derreteram. Derreteram. Mas essa é a verdadeira postura de liderança que o estudo menciona, sabe? É ter a coragem de absorver o golpe de curto prazo, suportar a pressão dos investidores, porque você sabe que o modelo antigo estava fadado à morte. Outro caso sensacional de reformulação estratégica parecida é o da Mastercard, sob o Ajay Banga. Verdade, esse é excelente também. O que ele fez lá foi mudar a perspectiva. Sem dúvida. O Banga assumiu e percebeu que a Mastercard estava sofrendo de uma definição de mercado muito estreita. Eles se viam apenas como uma operadora de cartões de crédito lutando contra a Visa. O foco estava no túnel errado. Exato. Ele mudou o paradigma. Ele disse que a Mastercard precisava ser um gigante de tecnologia em pagamentos digitais e que o concorrente não era a Visa, mas sim o uso de dinheiro em espécie ao redor do mundo. Nossa, isso muda a escala do negócio completamente. Muda tudo. Essa mudança de dentro para fora, para uma visão de fora para dentro, forçou a empresa inteira a buscar perspectivas externas, a fechar parcerias com governos, empresas de telecomunicações, startups. Ele diversificou ativamente as lideranças para quebrar o pensamento de grupo. Isso me lembra muito o caso brutal da Ford, quando o Alan Mulally assumiu como CEO. A empresa estava simplesmente perdendo bilhões. E a cultura interna era tão tóxica que os executivos escondiam sistematicamente os problemas dele. Esconder problema é o sintoma número 1 de uma cultura doente. É tipo imaginar a tripulação de um submarino nuclear, onde todo mundo tem tanto pavor do capitão que ninguém tem coragem de avisar que tem um vazamento de água na casa de máquinas. Eles preferem morrer afogados a ter que dar a má notícia para o chefe. Exatamente isso. E o Mulally percebeu que as reuniões de diretoria eram teatros, sabe? Onde todo mundo dizia que estava tudo bem. Ele teve que reverter essa cultura e criar um espaço onde ele literalmente aplaudia quem trazia um problema para a mesa. Se conectarmos isso ao cenário maior, a lição crítica aqui é que a vigilância corporativa depende absolutamente de segurança psicológica. Sem segurança, ninguém fala nada. Perfeito. Não adianta ter sistemas caríssimos de dados se a cultura pune quem aponta falha. Uma organização só consegue ver os sinais de alerta cedo se a pessoa que está lá na linha de frente, o analista júnior que nota um padrão estranho, ou o engenheiro que percebe uma falha se sentir completamente segura para levantar a mão. Faz todo sentido. Porque sem essa segurança, os líderes lá no topo ficam isolados numa bolha de otimismo artificial, tomando decisões baseadas em relatórios que foram todos maquiados e higienizados. Mas espera aí, isso cria um problema prático enorme. Vamos supor que quem nos escuta consiga instaurar essa cultura incrível na equipe. As pessoas começam a reportar tudo. Vai chover alerta. Sim, a liderança não vai enlouquecer com a quantidade de informação. Imagina o painel do nosso carro, de Fórmula 1, apitando milhares de luzes ao mesmo tempo.
Como é que a empresa filtra o que é um sinal vital do que é puro ruído de fundo? Esse é o momento em que a teoria bonita encontra a realidade implacável do dia a dia. O material resgata uma citação genial do economista Herbert Simon. Ele diz: uma abundância de informação cria uma pobreza de atenção. Que é o grande mal do nosso século. Totalmente. Hoje, o recurso mais escasso dentro de qualquer empresa não é dinheiro, é a atenção da liderança. E para ajudar a diagnosticar onde e por que a atenção falha, os pesquisadores criaram o que eles chamam de matriz da miopia. Eles dividiram as falhas de atenção em 4 quadrantes. Legal, então vamos entender como cada um desses quadrantes sabota a empresa? Qual que é o primeiro? O primeiro é a visão curta, focar excessivamente no que está muito perto. Como a Mattel, né? Isso. O caso da Mattel, tentando proteger as margens da Barbie a todo custo e ignorando as mudanças das gerações, se encaixa perfeitamente aqui. O segundo quadrante é a visão em túnel, que é quando a empresa define o seu campo de visão de forma muito restrita. E qual o exemplo que eles dão para esse túnel? O material cita o caso das grandes empresas de alimentos processados. Por décadas, elas focaram quase que exclusivamente naqueles corredores centrais dos supermercados, lutando por cada centímetro de prateleira para vender caixa de cereal enlatado. Aquela guerra por espaço. Exato. E elas ficaram tão obcecadas em observar os concorrentes diretos dentro daquele pequeno túnel que não perceberam uma mudança tectônica no comportamento do consumidor. As pessoas começaram a gastar muito mais dinheiro na periferia do supermercado. Comprando produto fresco, comida orgânica. Isso. E assinando aqueles kits de refeição em casa. O túnel deles impediu que vissem o mercado real crescendo em volta. Nossa, clássico. Bom, o terceiro quadrante é, para mim, de longe o mais perturbador, que é a cegueira voluntária. Esse chega a ser revoltante. Sim, porque não é que o sinal estava escondido, é que a liderança ativamente escolheu ignorar, porque a verdade doía demais ou ameaçava o status quo deles. O exemplo do caso Theranos e dos exames de sangue fraudulentos é de cair o queixo. Aquele caso é surreal, uma loucura coletiva. Bizarro. O George Shultz, que era ex-secretário de Estado lá nos Estados Unidos e estava no conselho da Theranos, tinha o próprio neto trabalhando nos laboratórios da empresa. O neto viu as fraudes, coletou as provas e foi até a casa do avô para alertar ele. E o que o Shultz fez? Ele ignorou o próprio neto. Pior, ele não apenas se recusou a acreditar, como apoiou a empresa em ameaçar o neto legalmente com advogados. Ele estava tão investido emocionalmente, financeiramente na imagem da fundadora, a Elizabeth Holmes, que a cegueira foi uma escolha consciente para proteger o próprio ego. Um mecanismo psicológico de defesa terrível que custou bilhões de dólares aos investidores. E vidas, né? E, finalmente, qual é o quarto quadrante? O quarto é o das oportunidades perdidas. Isso ocorre quando a empresa é tão focada e tão eficiente numa única métrica que deixa de ver inovações óbvias nas margens. Como quem? O Walmart. Perfeito. O Walmart passou anos tão fixado no corte implacável de custos logísticos que eles simplesmente ignoraram práticas de sustentabilidade e eficiência energética. Que parecia coisa de abraçador de árvore na época para eles. Exatamente. Só que, ironicamente, quando finalmente começaram a olhar para isso, perceberam que painéis solares e frotas eficientes não eram apenas coisas verdes para marketing. Isso gerava economias massivas. O foco extremo numa coisa só cegou o Walmart para novas oportunidades de lucro. Caramba! E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, sabe? Entender esses quadrantes ajuda a filtrar o ruído e evitar o foco errado. Mas, e quando o dado vital literalmente não existe? Como você nota a ausência de algo? Percebeu que não está lá. Esse é o nível avançado. A história do desastre do ônibus espacial Challenger da NASA é aterrorizante nesse sentido. A equipe técnica estava super preocupada com o impacto do frio extremo nos anéis de vedação dos foguetes. Eles analisaram os gráficos plotando temperatura contra o número de falhas nos anéis. E a princípio não parecia ter correlação, né? Pois é, mas qual foi o problema fatal? Eles excluíram do gráfico todos os voos anteriores que tiveram 0 falhas. Nossa,
um erro básico de estatística. Sim. Ao remover os dados de sucesso, eles eliminaram a base de comparação. E a correlação matemática entre o frio e o risco de explosão simplesmente desapareceu visualmente. Eles não conseguiram ver a ameaça porque estavam analisando um cenário incompleto. Como as organizações vigilantes desenvolvem esse terceiro olho para notar o que está faltando no relatório? O que você está descrevendo exige que líderes e analistas ajam como investigadores criminais mesmo. Na clássica história do Sherlock Holmes, a chave para resolver o crime não foi uma pegada no chão, foi o cachorro que não latiu durante a noite. O silêncio era a pista. Exato, o silêncio era a anomalia. No mundo corporativo, a pergunta constante deve ser: o que está faltando nessa planilha? Quais vozes de clientes a gente não está escutando? E como a empresa garante que as pessoas façam essas perguntas? Porque não dá para depender só da intuição da diretoria. Para não depender da intuição, as empresas vigilantes institucionalizam o atrito, através de Red Teams, ou equipes vermelhas, que é um conceito importado direto do meio militar. E como isso funciona na prática para quem, sei lá, não está no Pentágono? Se a pessoa que está nos ouvindo gerencia uma equipe de marketing ou engenharia, como ela usa isso amanhã de manhã? É bem mais simples do que parece. Você não precisa criar um departamento separado caríssimo. Você formaliza a função do ceticismo. Numa reunião de planejamento, você designa especificamente uma ou duas pessoas para serem a equipe vermelha daquele projeto. Tipo o advogado do diabo oficial? Isso. O único trabalho delas, e pelo qual elas vão ser avaliadas, é atacar o plano, testar as premissas, encontrar o tal do cachorro que não latiu e questionar a origem dos dados. Isso é genial porque tira o lado pessoal da crítica, né? Com certeza. Quando você transforma o questionamento numa função oficial do processo, você remove aquele estigma social de ser o chato ou o negativo da reunião. Você protege o mensageiro do problema. Fantástico. Certo, então agora vamos imaginar que a empresa superou a miopia, filtrou o ruído, usou a equipe vermelha e identificou um sinal fraco promissor ou uma ameaça gigante no horizonte. O problema é que identificar é apenas a primeira metade da equação, certo? Sim, ver mais cedo não serve de nada se você não agir mais rápido. Exatamente. A segunda parte do material é sobre o agir mais rápido. E é aí que a inércia ataca com tudo. É apavorante alocar orçamento quando a neblina do futuro ainda está densa. A resposta padrão corporativa é quase sempre: vamos esperar para ver o que acontece. Como agir com convicção quando ainda tem tanta ambiguidade no ar? Esse é um ponto crucial, porque revela o maior mal-entendido sobre agilidade estratégica. Agir mais rápido não significa postar todas as fichas da empresa no vermelho da roleta num ato de desespero. Não é um tudo ou nada. Não. Significa agir proativamente para construir um portfólio de opções. O processo começa com um planejamento de cenários. Novamente, a gente não está tentando adivinhar o único futuro verdadeiro. Porque, como o Drucker disse lá no começo, isso é impossível. Exato. A gente está criando 3 ou 4 narrativas radicalmente diferentes, mas plausíveis, sobre como o mercado pode evoluir. E aí a gente testa como a nossa empresa se comportaria em cada um deles. Isso prepara o terreno para a próxima fase, que é investigar e aprender na prática. Ou seja, em vez de ficar trancado em salas de reunião, debatendo teoria infinita, a empresa vai para o mundo real testar pequenas fatias do problema. O caso da Philips lidando com a revolução das luzes de LED ilustra maravilhosamente como não fazer uma aposta cega. Perfeito. Quando a tecnologia LED começou a surgir, era o caos total no mercado. Ninguém na indústria sabia qual seria a velocidade de adoção do público, a curva de queda de preço ou o limite técnico daquelas luzes pequenininhas. E a Philips era a gigante estabelecida das lâmpadas antigas, as incandescentes. Eles tinham muito a perder. Se eles fossem uma empresa vulnerável, eles teriam 2 reações extremas. Ou esperariam para ver se o LED era moda passageira, ou entrariam em pânico e fechariam todas as fábricas antigas do dia para a noite. O que seria um risco altíssimo. Um suicídio corporativo. Em vez disso, eles usaram opções estratégicas de sondagem. Eles não tentaram dominar o mercado de cara. Eles fizeram pequenos projetos piloto. Começaram criando versões em LED de lâmpadas decorativas.
tipo velas de lustre, sabe? Ah, para testar o apetite do consumidor por design antes de focar na utilidade geral? Isso. E eles também instalaram sistemas complexos em alas bem específicas de hospitais, só para entender os requisitos técnicos em ambientes supercríticos. Eles sujaram as mãos, acompanhando toda a cadeia de valor. Desde a fabricação dos diodos lá na Ásia até a instalação na parede do cliente final, aprendendo onde estavam os gargalos de lucro. Para mim, como analista de negócios, essa dinâmica de opções estratégicas faz todo sentido se a gente pensar como o mercado imobiliário, por exemplo. Como assim? Imagina que você vê um terreno num bairro que pode vir a se valorizar muito no futuro. Você não precisa comprar o quarteirão inteiro hoje e correr o risco de falir se a previsão estiver errada. Você pode pagar um pequeno valor financeiro hoje apenas para assinar um contrato de opção de compra. É tipo um sinal. Ah, entendi, uma garantia. Isso. Se o bairro decolar mesmo daqui a 2 anos, você exerce o direito de comprar. Se o mercado imobiliário despencar, você perde só aquele pequeno sinal e vai embora tranquilo. A Philips gastou um pouco em pilotos e patentes de LED hoje para garantir que teria o direito de liderar aquele mercado no futuro, sem a obrigação de mudar a empresa toda de uma só vez. Comprar graus de liberdade para o futuro. Essa é a analogia perfeita. O grande problema das organizações vulneráveis é que elas caem na falsa dicotomia do tudo ou nada. Como o sistema interno delas sempre exige certezas e um retorno sobre investimento altíssimo para aprovar qualquer projetinho, eles acham que a única ação possível é um lançamento colossal. E como o risco de um lançamento colossal é percebido como muito alto na diretoria, Eles travam, a empresa congela e cai no famoso esperar para ver. E na era digital, esperar a poeira baixar geralmente significa que a poeira vai cobrir o seu caixão. O mercado passa por cima de você. pois é. E tem outra forma de comprar essas opções sem arcar com todo o risco sozinho, que é através de alianças em ecossistemas. Você não precisa dominar a nova tecnologia sozinho no seu quintal, Sim, parcerias são vitais hoje em dia. como a Novartis fez no setor farmacêutico. Eles sabiam que precisavam transformar digitalmente a força de vendas deles, municiar os representantes com dados em tempo real quando eles visitavam os médicos. Mas a Novartis é uma empresa de ciência e química, não uma empresa de software. Fazer um aplicativo do zero para ele seria um pesadelo. Tentar construir essa capacidade internamente do zero ia ser um projeto megalomaníaco, demorado e com alta chance de falhar feio. Em vez de construir o próprio navio, eles fizeram parcerias. Eles se uniram a provedores de infraestrutura em nuvem, empresas de dados, agências de design digital. Para criar plataformas em conjunto. Exato. Eles agiram muito mais rápido exatamente porque dividiram o peso financeiro e operacional do aprendizado. É que compartilhar o risco em um ecossistema permite que a empresa faça experimentos múltiplos e simultâneos. É a quintessência de enxergar o horizonte e testar vários caminhos até ele sem quebrar o motor do carro no processo. Nossa, com certeza. Então, o que tudo isso significa para a nossa audiência? Se a gente tentar consolidar a grande tese dessa nossa imersão de hoje, fica muito claro que a vigilância corporativa não é magia de um líder super-herói. É uma rigorosa disciplina de equipe, não acha? É um músculo que a empresa treina diariamente. Requer calibrar a visão, equilibrar aquele foco incansável nas operações e nos lucros de hoje, com a humildade de investigar o que está acontecendo lá fora, nas margens esquecidas do seu setor. É sobre usar ferramentas práticas como a matriz da miopia para entender onde nossos próprios vieses nos cegam, instituir o ceticismo das equipes vermelhas e ter a audácia de fazer pequenas apostas, através do planejamento de cenários, bem antes da concorrência ter a coragem de se mover. E de forma sistemática, nunca no achismo. E para quem nos escuta, seja você um líder de equipe, um analista júnior ou alguém mapeando a própria carreira, adotar essas ferramentas amplia drasticamente a sua agilidade profissional. Pensar de fora para dentro é o melhor escudo que existe contra a obsolescência. Sem dúvida, é uma transformação de postura de vida até. Mas para fechar nossa análise, eu gostaria de deixar uma reflexão que empurra essa tese toda ainda mais longe. Opa, adoro, manda!
A turbulência digital amplifica a incerteza de tal forma que prever o futuro com precisão matemática é impossível para qualquer ser humano. Sendo assim, será que a vantagem competitiva definitiva de uma organização verdadeiramente vigilante reside na sua capacidade de antecipar o que vem aí? Ou será que o verdadeiro segredo está na sua velocidade implacável e naquela disposição desconfortável para desaprender o que ela já sabe? Nossa, desaprender é muito mais difícil do que aprender. Muito mais. Pensemos novamente no piloto olhando para o horizonte lá do começo. Para que ele consiga reagir ao que está por vir, ele não pode ter nenhum apego emocional àquela curva perfeita que ele acabou de deixar para trás. A capacidade de desconstruir rapidamente o conhecimento e as práticas que trouxeram rios de lucro ontem, mas que são puro ruído hoje, pode ser o verdadeiro motor invisível das empresas que agem mais rápido. Uma reflexão pesada para terminar, mas super necessária. O que nos obriga a perguntar a nós mesmos o quanto dos nossos maiores sucessos do passado está, exatamente neste momento, bloqueando a nossa visão do que está por vir. Pensem nisso. E a gente fica por aqui. Até a próxima.